Sobre a preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Eu sou secretário executivo do Ministério do Esporte, vice-ministro do Esporte, que seria a tradução. O Ministério do Esporte é dirigido por camaradas do partido desde o início do governo Lula, portanto já vamos fazer quase 10 anos, né, de gestão, quase 11 anos, né, de gestão do Ministério do Esporte do Brasil. E nesse contexto, eu mesmo estou há 2 anos nessa função. Antes de assumir essa função no Ministério do Esporte, eu exercia funções de governo no governo Lula na área de ciência, tecnologia e inovação. E no âmbito dessa gestão dos comunistas à frente do Ministério do Esporte, nós tivemos essas 2 grandes vitórias, que foi ter conquistado o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, em 12 cidades sedes, e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016, quase todos os jogos concentrados na cidade do Rio de Janeiro. E o nosso planejamento para esses 2 grandes eventos, ele partiu da compreensão de que esses 2 eventos no Brasil são uma oportunidade histórica para promover o desenvolvimento do país. Uma das características nossas, sediando em sequência Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e Paralímpicos, é que nós somos um país em desenvolvimento, nesse caso semelhante à África do Sul, que sediou a Copa do Mundo de 2010. Então, no nosso caso, entendemos que deveríamos vincular, conectar o planejamento da preparação desses 2 mega-eventos no Brasil à estratégia que conduz a atuação do nosso partido no governo federal como um todo, que é de estruturação de um novo projeto nacional de desenvolvimento. E que a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos, eles poderiam ser uma oportunidade para alavancar investimentos em infraestrutura, serviços, oportunidades de negócios que pudessem alavancar o desenvolvimento do país, compondo esse esforço nosso de construção de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Então, o nosso planejamento se orientou para essas 3 dimensões de desenvolvimento que poderiam ser alavancadas pelo evento. Em primeiro lugar, a infraestrutura e os serviços essenciais para a realização dos mega-eventos esportivos, dos Jogos. Em segundo lugar, a potencialização e consolidação de políticas públicas que expandam direitos de cidadania para o povo brasileiro. E, em terceiro lugar, a promoção de novas oportunidades de negócios, cadeias de inovação, cadeias produtivas, associadas não só à organização do evento em si, mas à abertura de oportunidades econômicas que o evento traz para o Brasil. No caso da Copa do Mundo, qual foi a governança que foi montada? Foi montada uma estrutura de governança interministerial no governo brasileiro, com duas instâncias: o Comitê Gestor da Copa do Mundo, que reúne mais de 16 ministérios e 9 secretarias nacionais envolvidas na preparação da Copa do Mundo de 2014, e um grupo executivo da Copa do Mundo, com um número de ministérios menor que esse em azul, que quem conduz todo o planejamento e toda a preparação da Copa do Mundo no Brasil. Nós optamos por constituir, isso foi uma pressão do governo brasileiro, a Copa do Mundo poderia ser realizada no Brasil com de 8 a 12 cidades-sede. O governo brasileiro pressionou a FIFA para que fossem escolhidas 12 cidades-sede no Brasil como cidade-sede da Copa do Mundo. Por quê? Porque isso nos permitiria constituir 12 polos de desenvolvimento regional nesse esforço, no âmbito da estruturação de uma política nacional de desenvolvimento. Então fizemos questão de ampliar. Nós temos cidades-sede para a Copa do Mundo em todas as regiões do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e todo o território nacional é atingido, abarcado por esse esforço de organização da Copa. A partir de uma crise que nós tivemos de relação com a FIFA há cerca de 1 ano e meio atrás, aqui é até interessante que o Chris está aqui da África do Sul, no primeiro momento o governo brasileiro não participava do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo.
diferentemente da África do Sul, onde sempre teve participação ativa de diferentes áreas do governo no comitê organizador local da Copa do Mundo. O governo brasileiro estava fora. Tivemos uma crise com a FIFA há cerca de 1 ano e meio atrás. Na superação dessa crise, foi então nós, Ministério do Esporte, eu especificamente, como coordenador do grupo executivo da Copa, fomos incorporados ao Conselho do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo, estabelecendo um padrão de governança e direção única para a preparação da Copa do Mundo no Brasil. No planejamento para a Copa do Mundo, nós fizemos um planejamento em 3 ciclos. O primeiro ciclo, ele se voltou para projetos de infraestrutura de mais longa maturação no país. Basicamente, abarcava os 12 estádios, sede da Copa do Mundo, obras de mobilidade urbana, sobretudo obras de transporte público nas 12 cidades sede, obras de modernização de aeroportos e obras de modernização de portos, obras básicas de infraestrutura que o país teria que fazer de qualquer maneira, mas que não fosse a Copa do Mundo, demoraria muito mais tempo a ser realizado esse investimento público, e nós antecipamos o investimento público no contexto da preparação da Copa do Mundo. Na sequência, houve um segundo ciclo de planejamento voltado para a infraestrutura de serviços. Isso abarcou a área de telecomunicações e tecnologia da informação, turismo, segurança, promoção e comunicação, saúde, energia. Esse ciclo foi concluído em 2012 com os investimentos em curso, depois eu vou quantificar esses investimentos. E, por fim, o terceiro ciclo é a preparação dos planos operacionais, propriamente dito, dos 2 eventos associados à Copa do Mundo. Em primeiro lugar, a Copa das Confederações, que nós realizamos agora no mês de junho. Felizmente para nós, o Brasil venceu, essa pelo menos. E a próxima, que é a preparação dos planos operacionais da Copa do Mundo de 2014, que se iniciará em junho. Aqui é uma síntese dos investimentos feitos em infraestrutura associadas à Copa do Mundo. No total são em torno de 26 bilhões de investimentos em obras de infraestrutura, basicamente infraestrutura e serviços para a Copa do Mundo. Isso dá em torno de 12 bilhões de dólares, mais ou menos, de investimento. 8 bilhões foram investidos em estádios, 8 bilhões em obras de mobilidade urbana, 6,3 bilhões em aeroportos, 600 milhões de reais em portos, totalizando aqui nessa área de infraestrutura de mais longa maturação, 93 projetos. Aqui nos seguintes ciclos de planejamento, que é a infraestrutura de serviço, o total de investimentos vinculado à matriz de responsabilidade da Copa chegam próximos a 3 bilhões de reais, grosso modo 1,5 bilhão de dólares. Mas isso não abarca todos os investimentos, porque esses são os investimentos que compõem a matriz de responsabilidade da Copa do Mundo. Mas nós temos um conjunto de investimentos em energia, qualificação profissional, investimentos do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, em hotelaria, com ações específicas de promoção da construção de hotéis para a indústria do turismo, investimentos na promoção externa do país. Então, os investimentos em infraestrutura, em desenvolvimento associados, são mais amplos do que indicado aqui na matriz de responsabilidade. E há vários estudos econômicos que apontam o impacto desses investimentos na economia nacional. Grosso modo, o que esses estudos, impacto direto e indireto, grosso modo, a previsão é que esses investimentos têm um impacto de crescimento no PIB brasileiro acumulado de 0,4% de 2010 a 2019. Então, no contexto da crise econômica mundial, que todos estamos vivendo, é um componente também de investimento público anticíclico muito importante, associado ao nosso esforço de desenvolvimento nacional. No caso das Olimpíadas, a governança é semelhante à que eu apresentei da Copa. Nós temos um grupo executivo também para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Aqui tem uma governança um pouco mais complexa, porque nós temos que interagir fortemente, como é natural, com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e com o governo do estado do Rio de Janeiro, já que os Jogos Olímpicos estão centrados, sediados na cidade do Rio de Janeiro. A matriz de responsabilidade está sendo finalizada agora para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, deve ser finalizada até o final deste ano.
mas o que nós já agrupamos, o conjunto dos projetos, e estão em fase final de validação. O que eu vou passar aqui são as orientações estratégicas que orientam em cada área temática os vários projetos que estão sendo financiados com recursos públicos. Na área de desenvolvimento urbano, a orientação estratégica é possibilitar a integração física da cidade do Rio de Janeiro, desenvolver e revitalizar áreas urbanas variadas da cidade. Há um conjunto de projetos estruturantes, eu não vou cansá-los lendo os projetos estruturantes, porque são muito detalhados. Eu sei que na pasta de vocês há uma edição especial da revista Princípios, né, com um conjunto de artigos, né, inclusive do próprio prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o diretor executivo do COL, da FIFA, do Comitê Organizador Local. Dá para concluir em 5, 7 minutos? Não, estou terminando, já estou terminando. Que vão poder detalhar esse conjunto de informações. Então eu vou aqui rapidamente passar a sua orientação estratégica. Desenvolvimento urbano, integração física da cidade do Rio de Janeiro e outras cidades que sustentam competições olímpicas, sobretudo no futebol. Aeroportos, aumentar a capacidade e melhorar a gestão dos aeroportos nas cidades que abrigarão competições olímpicas e paralímpicas. No Porto do Rio de Janeiro, expandir e modernizar o Porto do Rio de Janeiro para receber adequadamente navios de cruzeiro. Acomodação, aumentar e modernizar as acomodações para impulsionar o desenvolvimento econômico do turismo no Rio de Janeiro e no Brasil. Energia, melhorar a qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia elétrica nas cidades que vão abrigar competições olímpicas e paralímpicas. No esporte, estruturar sistema nacional de esporte para apoiar e fomentar atividades esportivas, com o objetivo de colocar o Brasil entre os 10 primeiros lugares de medalhistas olímpicos e entre os 5 primeiros lugares de medalhistas paralímpicos de maneira sustentada para o futuro, e não apenas tópica nos Jogos de 2016. Educação, universalização da prática esportiva no sistema educacional brasileiro, com o objetivo de consolidar os valores da cidadania e da promoção da saúde. Na saúde, ampliar e aprimorar as ações de prevenção de doenças e proteção e promoção da saúde no país. Segurança, reforçar as estruturas permanentes de segurança pública para a preservação da vida e do patrimônio do cidadão e da comunidade. Defesa, aumentar a capacidade de defesa nacional através da modernização de equipamentos e ações integradas em todos os 3 ramos militares e demais agentes do Estado brasileiro. Desenvolvimento econômico, alavancar cadeias produtivas de inovação nacionais para aproveitar as novas oportunidades de negócios gerados pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E sustentabilidade ambiental, incorporar a dimensão da sustentabilidade ambiental aos projetos de desenvolvimento nacional, regional e local associados aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, tudo isso, eu estou correndo muito aqui porque o tempo está terminando, mas isso está detalhado na publicação, na pasta, com muitas informações. Mas o ponto básico é que, para nós, os turistas que virão ver os jogos vêm e vão, os atletas vêm e vão, mas esses investimentos em infraestrutura são um legado permanente para gerar desenvolvimento e bem-estar para o povo brasileiro. E é planejando com essa orientação que nós poderemos consolidar um projeto de desenvolvimento nacional de conteúdo anti-imperialista, que é essa nossa luta dentro do governo brasileiro, abrindo o caminho para a transformação do Brasil. Então, só isso, correndo, e fico depois à disposição para outro esclarecimento. Obrigado, Luiz Fernandes, obrigado, Aldo Lima, obrigado, Aldo Arantes. Agora vamos, que já está começando o plenário do Congresso, por favor. Anunciar que já chegou a dirigente do MAS da Bolívia, Leonida Zurita. Obrigado pela presença, companheira Leonida. E vamos, de maneira organizada agora, por favor, para levar o fone. Por favor, levar o headphone com vocês. No plenário é o mesmo fone de vocês que vocês estão usando agora. Usarão também no plenário para traduzir.